Olá, a paz do Senhor Jesus Cristo, nossa esperança. Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Meu nome é Anderson Ferreira, sirvo a Deus como presbítero na Assembleia de Deus, no Campo de Uruçuca, no estado da Bahia. Nosso pastor-presidente é o pastor Pedro Santenês. Nós estamos aí caminhando para a parte final do trimestre, do primeiro trimestre de 2023. Vamos ministrar hoje a lição de número 12, a penúltima lição, que tem o seguinte tema: Vivendo no Espírito. Seguindo assim a temática central do nosso trimestre, Aviva a tua obra. O texto áureo você pode acompanhar comigo, mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Gálatas capítulo 5, versículo de número 22. A verdade prática, ela está da seguinte forma: o avivamento espiritual traz uma realidade de vida no Espírito. Se você puder observar, a verdade prática, ela já nos traz assim o bojo da temática de hoje sobre o avivamento espiritual como se fosse uma realidade na vida do crente, através da manifestação, através da presença do Espírito Santo. A nossa lição de hoje ela está dividida em 3 partes. A primeira parte fala sobre a vida no Espírito. A segunda parte da nossa lição vai tratar sobre o confronto entre a carne e o Espírito. A terceira e última parte que nós vamos abordar, o avivamento pelo fruto do Espírito. A palavra-chave da nossa lição é justamente de acordo com a temática, só que vai fazer menção da palavra Espírito. A leitura bíblica em classe está em Gálatas, capítulo 5, versículo 19 ao versículo de número 25. Repetindo, Gálatas, capítulo 5, versículo 19 até o versículo de número 25. Eu quero fazer um pedido especial, você que está assistindo esta aula pela primeira vez e que ainda não se inscreveu, por gentileza, se inscreva em nosso canal, ajude a divulgar este trabalho que nós temos feito através desses ensinos de Escola Bíblica Dominical, compartilhando, também não esquecendo aí de deixar o seu like. Sendo assim, eu quero pedir que Deus abençoe a sua vida cada dia mais. Vamos para a leitura da palavra de Deus, Gálatas capítulo 5, versículo 19 a 25. É uma leitura bastante conhecida, você pode ler com seus alunos, meditar bastante nestes versículos. Está da seguinte forma: porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões e heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivermos no Espírito, andemos também no Espírito. Louvado seja o nome de Jesus. Então a lição de hoje fala justamente sobre o viver do crente. Só que esse viver do crente é um viver na qual ele vai viver, ele vai andar no Espírito. Pastor Elinaldo Renovato, logo na introdução da lição, você pode aí trazer uma introdução de acordo com a temática. Ele vai dizer algo interessante aqui. Logo no início, eu quero pegar esse gancho para que possamos introduzir a lição, pois o nosso objetivo aqui, como sempre, é trazer um resumo, diante da proposta da lição, os desenhos que estão aqui no quadro, a fim de que tanto o aluno como o professor ele venha ter um aprendizado, uma clareza melhor a respeito do assunto. Ele diz assim, o pastor Elinaldo Renovato: o salvo em Cristo Jesus, desde quando aceitou a Jesus como seu único e suficiente Salvador, pode passar por diversas situações em sua vida para experimentar o avivamento
espiritual. E ele corrobora dizendo assim: a vida cristã é uma jornada espiritual que começa no dia da conversão e prossegue até a morte. Se a pessoa perseverar até o fim, como está escrito em Mateus 10, versículo 22. Então observe bem que o pastor Linaldo Renovato, ele já nos traz aqui uma visão dentro da caminhada cristã, quando nós aceitamos a Cristo, principalmente o novo convertido que está assistindo essa aula, que aceitou a Jesus há pouco tempo, há poucos meses, está aí engateando na fé cristã, ele vai encontrar diversas dificuldades. Ele vai encontrar diversas situações que vai confrontar diretamente a sua fé. Por isso, ele precisa desenvolver a sua fé, desenvolver a sua fé cristã, perseverar diante dessas circunstâncias. Então, é diante de todas essas circunstâncias que a proposta da lição de hoje nos traz aí a respeito de um assunto muito importante, fruto do Espírito. Então, você observe bem que fruto do Espírito ele aparece aí no singular. Não são frutos do Espírito, mas é fruto no Espírito. Ou seja, quem desenvolve esse fruto é justamente a pessoa do Espírito Santo. A partir do momento que a pessoa entrega a sua vida a Cristo, o Espírito Santo ele passa a habitar dentro dela. Ela se torna uma nova criatura em Cristo Jesus. E por se tornar uma nova criatura, as coisas velhas, as coisas que ela praticava, fica para trás. Ela se torna uma nova criatura em Cristo Jesus. E quem faz esse papel de fazer com que essa pessoa torne uma nova criatura, deixando os vícios, deixando tudo aquilo que desagradava a Deus e fazendo agora de forma diferente? Um viver santo, um viver que agrade a Deus. Então, quem faz esse papel é justamente quem está presente na vida da igreja, quem habita dentro de você, quem habita dentro de cada um de nós, a pessoa do Espírito Santo de Deus. O primeiro ponto da lição, ele fala a respeito da vida no Espírito. Então nós vamos falar, dentro desse primeiro ponto da nossa, primeiro parágrafo, andando no Espírito. Eu queria que, por gentileza, você pudesse abrir a sua Bíblia em Gálatas, que é a leitura que a gente está acompanhando a revista, Gálatas capítulo 5, versículo de número 16, Gálatas 5,16, você pode acompanhar aí comigo, diz assim, ó: digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Observe bem no verbo que vai aparecer, por isso que eu fiz questão de ler no verbo que vai justamente aparecer aí. Que verbo é? O verbo andar, que aparece em Gálatas capítulo 5, versículo 16, faz menção desse verbo andar. O verbo andar, eu coloquei no grego, aqui em cima, a palavra grega andar, que aparece que é o verbo. Essa palavra aqui, ó, que aparece é peripatel, que aparece aí, logo no início de Gálatas 5, que a palavra andar, peripatel, ela quer dizer viver, comportar-se, seguir e acompanhar. Por isso que o autor da lição, ele traz novamente o verbo aqui de viver, ou vivendo, justamente como no sentido de andar. Como no sentido de andar. Ou seja, Gálatas 5,16, quando fala de andar, fala justamente no sentido de viver no Espírito, que é essa palavra que vai aparecer no grego, peripatel. Essa palavra significa viver, que na nossa Bíblia vai aparecer como andar. Então, viver no Espírito ou andar no Espírito. O que nós precisamos entender quando se fala de andar no Espírito ou viver no Espírito, o que nós precisamos entender
é o verdadeiro propósito, como eu falei, que a gente precisa do Espírito Santo. No comecinho da introdução, pegando ali o gancho do pastor Elinaldo Renovado, que nós precisamos entender que quando começamos a caminhar na vida cristã, quando entregamos nossa vida a Jesus, nós precisamos entender como salvos em Cristo Jesus, o verdadeiro propósito do Espírito Santo em nossas vidas, ou na vida do crente. Por exemplo, as igrejas, eu vou citar um exemplo que o próprio apóstolo Paulo vai usar como modelo, quando Paulo está escrevendo a carta, a primeira e a segunda carta aos Coríntios, Paulo vai mostrar ali uma dificuldade que aqueles irmãos estavam, no início da sua fé, eles estavam encontrando. Eles estavam começando a sua vida de prática cristã, porém a gente vai encontrar ali, logo no começo da primeira carta aos Coríntios, você vai ver a dificuldade que estava tendo uma certa divisão, ou divisões, um dizendo que era de Paulo, outro dizendo que era de Apolo, outro dizendo que era de Jesus. Só que os problemas, eles não se acabaram ali apenas. Lá na frente vocês vão encontrar, por exemplo, eu coloquei aqui um dos problemas também que a igreja de Coríntios enfrentava, era justamente a valorização a respeito dos dons. Ela valorizava mais os dons espirituais de manifestações espirituais, do que o próprio fruto do Espírito. O que nós podemos entender aqui? Que a igreja de Coríntios, por ter esses problemas, e o apóstolo Paulo chama aquela igreja, ele começa falando que ela, no capítulo 1, chamando a igreja de os santos ou os santificados em Cristo, mas lá no capítulo 3, o próprio apóstolo Paulo vai chamar alguns irmãos ali de carnais. Então, o que nós podemos entender? Que aquela igreja tinha algumas dificuldades. E uma dessas dificuldades, além dessas divisões, também era sobre a valorização dos dons, mas menosprezava, assim, o desenvolvimento do fruto do Espírito Santo. Por conta disso, era uma igreja que às vezes vivia mais no sentido carnal do que no sentido espiritual. E quando a gente fala a respeito desse primeiro parágrafo de andar no Espírito, Paulo estava trazendo um alerta aos irmãos de Coríntios, lá no capítulo 2, no capítulo 12 da primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, Paulo vai falar a respeito dos dons, né, dos dons espirituais. Mas lá no capítulo 13, Paulo está falando de uma palavra muito importante, que Paulo vai valorizar muito no capítulo 13, que é justamente o amor. Eu posso profetizar, eu posso falar a língua dos homens, dos anjos, mas acima do dom, Paulo vai valorizar o amor que vem de Deus, o amor que vem de Deus que é plantado dentro do coração do homem. Então eu posso fazer tudo, mas primeiro eu tenho que ter o amor de Deus no meu coração. A igreja pode fazer tudo, desenvolver todas as atividades, os dons espirituais, as manifestações espirituais, pode fazer a caridade, pode fazer todas as atividades. Portanto, deve fazer primeiramente com o amor de Deus no coração. Então a igreja de Coríntios, ela tinha esta dificuldade, como outras igrejas também que vão encontrar determinadas dificuldades. Valorizava mais os dons espirituais do que o fruto do Espírito. A pergunta é, qual é o propósito do Espírito Santo? Qual é o propósito do Espírito Santo? É produzir no crente o fruto. Eu coloquei aqui o papel do Espírito Santo. Quando ele entrega a sua vida a Jesus, o Espírito Santo ele tem um ministério diferente do ministério de Cristo. O ministério de Cristo é um ministério pastoral. Jesus diz assim, eu sou a porta das ovelhas. As ovelhas precisam ele é a porta de acesso. Jesus ele auto se declara como um pastor. O Espírito Santo ele tem mais um ministério apostólico,
pois ele é enviado à igreja para cumprir a sua missão com a igreja. Afinal de contas, esta era, que é a era da igreja, também é a era do Espírito Santo. É a era do derramado Espírito Santo. É a era em que o Espírito Santo produz na vida do crente o fruto do Espírito que a gente vai conhecer. Uma das qualidades, ou uma das razões principais do Espírito Santo produzir o fruto na vida do crente, aleluia, glória a Deus. Que coisa preciosa isso aqui, irmãos. Eu vou até repetir. Uma das características, das qualidades do Espírito Santo produzir o fruto na vida do crente, sabe qual é a finalidade? Coloquei aqui, ó, com bastante destaque. É da qualidade de vida espiritual. O mundo está corrompido, o mundo está perdido, o maligno ele tem dominado as pessoas, tem cegado o entendimento das pessoas. Isso aqui está indo de mal a pior, mas sabemos que Deus ele nos colocou como luz neste mundo, para que a luz da igreja venha resplandecer em meio às trevas. E só conseguem entender isso só aqueles que são espirituais. Paulo fala de três tipos de homens: o homem carnal, o homem natural e o homem espiritual. Segundo, 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14. O homem espiritual ele consegue discernir as coisas do Espírito. Por quê? Porque, de fato, este homem nasceu de novo. Este homem é uma nova criatura. O fruto do Espírito já está sendo desenvolvido na vida deste homem, porque ele é espiritual. Ele anda no Espírito. O segundo parágrafo, o pastor Elinaldo Renovato, ele trata da seguinte forma: por que andar em espírito? E ele começa falando por que andar em espírito. O pastor Elinaldo Renovato ele diz assim: o crente em Jesus deve andar de acordo com o Espírito Santo para não cumprir o desejo da natureza carnal. Gálatas 5, versículo 16, que nós acabamos de ler. Está escrito da seguinte forma: andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Quando ele está dizendo andar, Paulo está dizendo vivei em espírito. Quando o crente vive em espírito, ele ouve a voz do Espírito Santo. Quando o crente vive em espírito, ele obedece à voz de Deus. Por que, irmãos, eu estou falando isso? Espírito e carne, nós estamos falando dessas duas palavras até o final desta lição de número 12, porque o homem ele tem uma tendência, por causa do pecado, ele tem uma inclinação para as coisas da carne, para aquilo que a gente chama de obras da carne. O homem ele já tem uma inclinação. Por isso que quando ele aceita Cristo, ele se torna uma nova criatura e o Espírito Santo passa a habitar dentro dele. A partir desse momento, ele não anda mais segundo as obras da carne. Ele não anda mais segundo as concupiscências da carne, mas agora ele anda segundo o Espírito, a direção do Espírito Santo de Deus, que habita dentro deste tabernáculo que é o homem. E eu coloquei aqui, por que andar em Espírito? Uma pergunta. Eu tenho colocado algumas referências aqui, como eu tenho colocado, os irmãos podem tirar um print para que possa anotar as referências que estão no quadro. Então, o segundo parágrafo fala, por que andar em espírito? Aí eu coloquei aqui, ó, primeiro, conforme Gálatas capítulo 5, versículo 16, para não viver segundo a carne. O crente lavado pelo sangue de Jesus, ele tem que ter esta visão, esse discernimento espiritual, que a partir do momento que ele aceita Cristo, eu coloquei o homem aqui, ó, aqui é o homem tripartido, dividido em três partes: corpo, alma e espírito humano. Quando o homem aceita Jesus, ele aceita Cristo, coloquei aqui uma pombinha, um desenho da pombinha, que é o tipo do Espírito Santo, ele passa a habitar dentro do homem.
ele passa a habitar dentro do homem. A partir desse momento, o homem ele é dominado por completo. O homem aqui ele é dominado por completo pelo Espírito Santo de Deus. Esse Espírito Santo de Deus vai produzir o fruto do Espírito dentro dele, que a gente vai estudar um pouquinho mais para frente, a fim de que dê qualidade de vida a ele. Qualidade não de vida terrena, mas uma qualidade de vida espiritual. E para ele andar, para ele ter essa qualidade, por que ele tem que andar em espírito? Primeiro, porque para ele não viver segundo os desejos da carne. Segundo, conforme Gálatas 5, versículo 16. Segundo, para fazer a vontade de Deus. Romanos capítulo 12, versículo 2. Você pode anotar essa referência, compartilhar com seus alunos. Para fazer a vontade de Deus. 3. Vencer o maligno. Efésios 6, versículo 10 e 11. Ele precisa ser fortalecido, se fortalecer todos os dias, tomar o suprimento, que é a palavra de Deus, que é o alimento que vai sustentar, através também da oração, para vencer o maligno. O Espírito Santo, ele coloca esse desejo no coração do homem de buscar a Deus. O Espírito Santo coloca essa sede, essa fome de se alimentar da palavra de Deus. Por que eu estou falando isso aqui? Porque eu destaco duas coisas importantes a respeito do crente na terra. Duas coisas que Jesus falou. O crente é sal e o crente é luz. O crente como sal, ele precisa ser verdadeiro. O crente como sal, ele precisa ter utilidade. Eu queria que você, por gentileza, vou compartilhar com você, você pode compartilhar também com seus alunos, Lucas capítulo 14, versículo de número 34. Eu quero só ler esses dois textos, dois versículos para você entender a respeito disso. Lucas 14, versículo 34 e 35. Veja a importância do crente ser sal na terra. Porque se o sal não prestar, sabe o que vai acontecer com ele? Você vai ver aqui agora o que é que Jesus fala. O sal, quando não presta, ele não serve para nada, a não ser lançado na terra e ser pisado pelos homens. Aí Jesus fala bem assim, versículo 34 e 35. Bom é o sal é bom. Por que o sal é bom? O mundo está podre. O mundo, no sentido espiritual, está entrando no estado de decomposição moral, de destruição, de valores, estão se perdendo, estão se apodrecendo cada vez mais, que se aproxima o arrebatamento da igreja. Bom é o sal, você é sal. Nesse mundo podre, se tirar a igreja daqui, isso aqui, irmão, se acaba, isso aqui não presta mais para nada. Mas enquanto a igreja estiver aqui na terra, ela precisa fazer o seu papel de ser sal neste mundo que está apodrecendo. Aí Jesus diz assim, bom é o sal, mas se o sal degenerar, com que se há de salgar? Meu Deus do céu. Olha a nossa responsabilidade como igreja do Senhor Jesus de ser sal. Se o sal se degenerar, como que se há de salgar? O sal é o que dá o tempero, o sal é o que rege, que dá o gosto. Às vezes você não está vendo o sal ali na comida, mas você sente o sabor. Veja a importância, que além dele dar sabor, ele tem uma outra característica, não deixar que a carne venha estar, quando ela é salgada, para não entrar no estado de putrefação. Versículo 35 diz assim, nem presta para a terra, nem para o montouro, lança-no fora. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Sabe quem está falando essas palavras aqui? É o próprio Cristo. Então, andar no Espírito é não viver segundo a carne, é fazer a vontade de Deus, é vencer o maligno. O crente, ele tem essa característica de ser sal. Uma outra referência que eu quero compartilhar está em Filipenses, capítulo 2, versículo 15. Você pode compartilhar com os seus alunos. Está da seguinte forma assim, para que sejais, olha a responsabilidade do crente como luz na terra. Essa é a nossa responsabilidade, pois prestaremos contas a Deus. Está da seguinte forma, 2,15, para que sejais irrepreensíveis, sinceros,
filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida. Essa geração corrompida, perversa, entre a qual resplandeceis como astros, ou seja, como luz no mundo. A importância de andarmos no Espírito é que, além de ser sal, nessa terra que está apodrecendo pelo pecado, pela imundície, pela imoralidade, nós também temos a responsabilidade de ser luz em meio às trevas. E eu quero falar ainda aqui a respeito de 3 leis que o apóstolo Paulo fala em Romanos, Romanos capítulo 7, versículo de número 21, 7, anote aí para você dividir isso, compartilhar isso com seus alunos. Romanos 7, versículo 21 ao versículo 25. Paulo fala aqui de 3 leis. 3 leis. Paulo vai falar a lei dos instintos, a lei do pecado e a lei de Deus. Dessa luta que o homem interior, né? Paulo fala do homem interior, desse confronto que nós vamos falar um pouquinho mais para frente, que nós travamos essa batalha entre carne e espírito. Lembrando aqui que isso é muito importante, quando a Bíblia ela fala, às vezes em espírito, com letra maiúscula, que a palavra que aparece no grego, a palavra aqui, né, pneuma. O que vai diferenciar nessa palavra é justamente a letra E. E às vezes quando ele vai aparecer espírito, faz menção de espírito humano. Ou como é espírito humano, depende do contexto. Às vezes vai aparecer com letra minúscula, ou é espírito humano, ou é espírito imundo, ou fazendo menção a outra referência. Mas sempre quando aparece, e tudo é pneuma, que é vento, que é ar. Mas quando aparece espírito com letra maiúscula, fazendo menção ao Espírito Santo de Deus, diferente das outras, da outra forma que aparece com letra. Sempre a gente ficar atento diante do contexto. Então observe bem, as 3 leis que Paulo vai falar aqui. Vamos acompanhar aqui. Versículo 21 do capítulo 7 de Romanos, anote aí no seu caderno, para que você possa compartilhar com seus alunos, está escrito: acha então esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Veja que há um confronto interno. Daqui a pouco a gente fala o nome disso aqui, desse confronto. Porque segundo o homem interior, louvado seja Deus, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei, que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado. Então veja que nós temos já 2 leis aqui. A lei do pecado e a lei dos instintos. A lei do pecado e a lei dos instintos. Repetindo o 23. A parte C. E me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. 24. Miserável homem que eu sou, quem me livraria do corpo desta morte? É uma pergunta. Versículo 25. Dou graças a Deus por Jesus Cristo, só Ele pode livrar. Só Ele pode dar vitória. Só Ele pode dar vitória diária ao homem, para que possamos triunfar todos os dias nesta terra, diante de tudo aquilo que nos cerca, diante das tentações, diante das adversidades, diante das lutas que são travadas, e essa luta interior muitas vezes dentro de nós. Assim que eu mesmo, com o entendimento, sirvo a lei de Deus, mas com a carne, a lei do pecado. Daqui a pouquinho a gente fala sobre a carne que Paulo está falando aí, o contexto. Então observe que nós temos Paulo fala dessas 3 leis, do instinto, da lei do pecado e a lei de Deus. Compartilhe com seus alunos a respeito deste assunto, né? Andar no Espírito. Por que andar no Espírito? Nós precisamos criar em nós esta consciência. E diante de tudo aquilo que nos cerca, tem dias que a gente vai amanhecer mais desanimado, triste, abatido, pensando em desistir.
pensando em parar. Aí você para e pensa, e fala com o Espírito Santo, por que eu tenho que andar em espírito? Eu tenho que andar em espírito porque eu tenho que viver segundo a vontade de Deus e não viver segundo a carne. Segundo, porque eu tenho que fazer a vontade do meu Senhor. Terceiro, porque eu tenho que vencer o maligno, porque eu tenho que vencer o mal, porque eu tenho que vencer o pecado, porque eu tenho que vencer Satanás. E terceiro e quarto, porque eu sou sal e porque eu sou luz neste mundo. Jesus te colocou aqui neste mundo como sal e como luz. O terceiro parágrafo da nossa lição vai falar como andar no Espírito. O pastor Linaldo Renovato, ele fala uma frase aqui que é muito importante para nós fazermos aqui uma reflexão. Como andar em Espírito? Ele fala, não é fácil andar no Espírito. E realmente há um desafio para todos nós, como cristãos, seja novos convertidos que estão chegando agora, que ainda estão tomando leite, seja aqueles cristãos que têm um pouco mais de maturidade, seja os obreiros, seja o pastor, todos nós, irmãos, temos este desafio de andar no Espírito. Mas a pergunta é como andar no Espírito? Primeiro, que nós precisamos entender, para andar no Espírito, primeiro tem que nascer de novo. Por que eu coloquei aqui de vermelho, novo nascimento? Porque tem muita gente que se diz cristão, que se diz crente, que se diz que serve a Deus, falam que estão servindo a Deus, mas quando acontece qualquer coisinha, já quer pisar. Quando acontece qualquer coisinha, já quer ofender, já quer xingar, já perde o equilíbrio. Será que realmente essa pessoa ela nasceu de novo? Será que essa pessoa de fato tem o Espírito Santo de Deus? Será que essa pessoa ela tem um viver no Espírito? Será que essa pessoa já desenvolveu o fruto do Espírito? Então, primeira condição, como andar no Espírito? Primeiro que eu tenho que nascer de novo. Não foi eu que estou falando isso. Foi o próprio Cristo que falou isso. João 3, versículo 3. Primeira característica para o crente andar no Espírito. Precisa ter o Espírito Santo. Como eu falei, será que ele tem o Espírito Santo? Primeiro ele tem que ter o Espírito Santo de Deus. Ser dominado pelo Espírito Santo de Deus. Se permitir ser dominado. Segunda característica, ser guiado pelo Espírito Santo. Muitas vezes a gente está até repetindo certos assuntos aqui, mas Deus em sua palavra ele tem uma finalidade e um propósito. O crente que não é guiado pelo Espírito Santo, jamais ele vai ser um crente avivado. Jamais esse crente ele vai alcançar um avivamento, seja no âmbito da igreja avivada, seja no âmbito de um avivamento pessoal. Terceira característica, ser cheio do Espírito Santo, baseado em Efésios capítulo 5, versículo 18. Versículo 18, segundo o contexto que está ali, ser cheio do Espírito Santo aqui é um cristão que tem um estilo de vida. Ele serve a Deus, ele se afasta do mundo, ele tem um viver santo, mas segundo Efésios 5,18, ele é cheio do Espírito Santo como estilo de vida. Quarta característica, revestimento de poder. Quando eu falo de revestimento de poder aqui, que para andar no Espírito, além dele ter o Espírito Santo, além dele ser guiado pelo Espírito Santo, além dele ser cheio do Espírito Santo, ter um viver santo, quando eu falo cheio do Espírito Santo aqui, no sentido de estilo de vida, ele precisa buscar o revestimento, que é o batismo no Espírito Santo, como experiência, como evidência de falar em línguas, esse revestimento de poder. Todas estas características aqui demonstram que esse crente que nasceu de novo, que tem um Espírito Santo, que é guiado pelo Espírito Santo, e que é cheio do Espírito Santo, e que tem um revestimento do Espírito Santo, nos mostra um viver no Espírito. Veja como é importante. Então, o crente,
ele precisa desenvolver a sua vida cristã, buscando através da ação do Espírito Santo, que ele tem essa missão com cada um de nós, com a sua igreja, buscar ser cheio do Espírito Santo, buscar revestimento de poder, para que ele possa cumprir a sua missão aqui na terra. Eu coloquei aqui algo muito importante nessa parte final para a gente concluir aqui o primeiro, o segundo e o terceiro parágrafo, que se você observar, o verbo está presente nos 3 parágrafos. Por exemplo, andar no Espírito, por que andar em Espírito e como andar no Espírito. Então a gente falamos agora como. Eu coloquei uma frase aqui, ó. O crente dirigido pelo Espírito Santo, ele tem as características. Como é que eu sei? Como é que eu sei? O crente que tem uma maturidade na igreja, ele vai entender o crente que anda no Espírito, porque ele vai ter as suas características, como sal, como luz do mundo, mas também ele vai ter as suas características. Por quê? O crente dirigido pelo Espírito Santo, ele tem a característica de ser obediente. Ele é obediente, ele é submissão. Outra característica, ele tem desejo de orar. Desejo de orar. Mas esse desejo, ele é um desejo que é como se fosse uma sede insaciável. Ele tem desejo de orar o tempo todo, no coração, na alma dele. Você já viu crente, assim, aqueles irmãos, você chega na igreja, aquele irmão está ali orando com todo aquele fervor, esse é um crente que anda no Espírito. Outra característica, ler a Bíblia. Ele acorda de manhã, ele já não acorda indo já para o celular, para as redes sociais, não. De manhã ele já acorda, ele já vai dobrar os seus joelhos. Quando ele chega no culto de ensino, quando ele vai adorar a Deus ali, já dobra tira seu período de oração ali, só levanta quando o pastor vai tocar o sininho ali para levantar a igreja, para colocar a igreja de pé. Então é aquele crente que gosta de orar, não é aquele crente que ora só 5 minutos e fica sentado, não. Esse é aquele crente que tem uma vida de oração, ele ler a Bíblia, ele tem uma fome, um desejo incessante de ler a palavra de Deus. Outra característica, frequenta a casa de Deus. É aquele crente que gosta de estar na casa de Deus. Eu peguei o Salmo de número 1, Salmo 1 de número 3. Eu queria compartilhar com vocês o Salmo de número 1, versículo de número 3. Quando o salmista ele vai falar da seguinte forma, Salmo 1, versículo de número 3. Eu peguei isso aqui como uma referência, como uma aplicação para o crente que anda no Espírito. Peguei assim, ó, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor. O crente que anda no Espírito, ele tem o seu prazer na lei do Senhor. E na sua lei ele medita de dia e de noite. De dia e de noite. Olha a característica desse crente que anda no Espírito. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto, nós estamos falando de fruto, no seu tempo as suas folhas não cairão e tudo quanto fizer prosperará. Aplicando, o crente que anda no Espírito, ele é como uma árvore plantada junto a ribeiros, a qual dá o seu fruto no seu tempo e as suas folhas não cairão, e tudo quanto ele fizer na presença de Deus prosperará. Louvado, engrandecido é o nome de Jesus. Nós estamos caminhando já para a segunda parte da nossa lição, e agora nós vamos falar sobre esse confronto que o cristão ele enfrenta todos os dias. Sempre quando eu leciono no curso de teologia, é um dos assuntos que eu gosto de falar muito, é a respeito do fruto do Espírito. Eu gosto de falar desse confronto entre a carne e o Espírito. Pastor Elinaldo Renovato, no primeiro parágrafo do segundo ponto, ele fala assim, ó,
Em termos espirituais, ele está falando de carne e espírito. Carne e espírito. Em termos espirituais, é a maior luta da vida do crente salvo. A natureza carnal herdada de Adão é alimentada pela concupiscência da carne. Aí eu coloquei aqui carne versus espírito. Coloquei carne versus espírito. Mais uma vez, reforçando aquele conceito. Quando se fala de espírito, fala aqui do Espírito Santo. Nós jamais... Deixa eu repetir algo importante aqui para você que está escutando essa aula, antes de a gente entrar no segundo ponto. Nós jamais vamos desenvolver o fruto do Espírito através de um curso de teologia, através de qualquer outro tipo de nomenclatura no que diz respeito à parte humana, através de uma universidade, através de um seminário, nada disso. O único que pode desenvolver o fruto do Espírito no crente é justamente o Espírito Santo. Vou repetir. A única pessoa que desenvolve o fruto do Espírito na vida do crente, salvo em Cristo Jesus, é o Espírito Santo. É por isso que há essa oposição entre a carne e o Espírito. Quando se fala o texto sagrado, quando se fala de concupiscência, melhor dizendo, concupiscência significa de um forte desejo. Esse forte desejo, a característica da concupiscência é um forte desejo diferente de desejo. O desejo, quando se levado pelo lado bom, um desejo de você comer alguma coisa, um prato que você gosta, um desejo de fazer uma viagem, isso é uma coisa normal do ser humano. Mas quando esse desejo é de forma negativa, quando esse desejo ele não agrada a Deus, quando esse desejo ele sai da direção de Deus, e esse desejo passa a dominar o homem, fazendo com que ele venha confrontar com a palavra de Deus, ele é dominado por esse desejo que a Bíblia chama de concupiscência, se chama forte desejo. Esse forte desejo ele tem uma característica muito peculiar. Por que peculiar? Porque esse forte desejo ele domina o homem. O homem é dominado por esse forte desejo, que a Bíblia, de forma negativa, a Bíblia chama de concupiscência da carne. A palavra carne que vai aparecer, agora eu vou entrar no significado dessa palavra. A palavra carne que aparece aí é dessa palavra grega que chamada sarx. Sarx. O que significa essa palavra carne que Paulo vai falar? Essa palavra sarx, ela tem um sentido negativo. Preste bem atenção. Carne versus espírito. Expliquei o que é espírito, que faz menção do Espírito de Deus, que desenvolve no homem o fruto do Espírito, em oposição à carne, que a palavra carne que vai aparecer, vou fazer a leitura para que você possa entender, tanto o aluno como o professor. Gálatas capítulo 5, está escrito da seguinte forma: porque a carne cobiça. Você pode usar esse texto, ó. Versículo 17. Porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne. Essa palavra carne que aparece aí, ela tem um sentido negativo, que é justamente essa palavra sarx. O que significa essa carne aí? É uma carne física do corpo? Não. Essa carne aí que vai aparecer se chama, deixa eu colocar de uma outra cor aqui, se chama, vou colocar aqui, ó, natureza humana. Natureza humana. Então essa carne, sarx, ela é apresentada aí, Paulo apresenta ela num sentido negativo como natureza humana, ou seja, a natureza decaída do homem.
né, essa natureza humana que está dentro de cada um de nós. Então, essa natureza humana que Paulo fala aí, há uma oposição entre essas duas naturezas. E eu quero ler ainda um outro texto, você pode compartilhar, veio aqui na minha memória, Romanos, capítulo de número 7, você pode aí, é uma dica importante. O capítulo 7, estude bem aí, professor, aluno também pode meditar. No capítulo 7 e o capítulo 8 de Romanos, essa lição ela tem em todos esses aspectos de carne, de batalha de carne e espírito, ela tem aí Paulo traz aqui um esclarecimento importante a respeito da natureza, né, humana e também do espírito. E eu quero pegar só apenas aqui o capítulo 8 deste mesmo assunto que eu acabei de falar com você aqui, capítulo 8, versículo de número 7, acompanha aí na sua Bíblia, Romanos 8, 7, diz assim: porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus. Toda vez que o homem ele se inclina para a carne, para satisfazer a concupiscência da carne, ele é dominado por esse desejo, ele se torna inimigo de Deus. Olha o que a palavra de Deus está nos mostrando. Porquanto a inclinação, o que é inclinar? É quando eu sou dominado pela concupiscência, por esse forte desejo, ele me domina e eu entro em choque contra Deus, eu me torno inimigo de Deus, contra Deus, pois não é sujeito à lei de Deus. Olha a lei de novo aparecendo aqui, Paulo falando a respeito da lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, 8, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Meu Deus do céu. Não tem, irmãos. Tu é luz, tu é sal, nós somos luz, nós somos sal. Se andarmos na carne, jamais vamos agradar a Deus. Quando eu falo de andar na carne aqui, não está só nas ações e na atitude, não. Nas atitudes. A gente pensa só nas ações e nas atitudes, mas muitas vezes está naquilo que eu estou falando, está no meu pensamento, está naquilo que eu estou vendo em quatro paredes no oculto, mas Deus está vendo tudo ali. Está no coração, Mateus 15, versículo 19, fala que está dentro do coração do homem. Então, tudo isso eu estou cedendo a viver esse forte desejo na carne. E Paulo ainda diz assim, ó, Paulo agora vai para o outro lado. Vós, porém, não estáis na carne, os salvos, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Olha o que eu falei aqui agora há pouco a respeito do novo nascimento. E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto. Meu Deus! Por causa do pecado. Mas o Espírito, com letra minúscula, o Espírito humano, agora, com letra minúscula, glória a Deus, vive por causa da justiça, por causa de Cristo, por causa da cruz. Aí Paulo fecha aqui o versículo de número 11. E se o Espírito, que é o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus, habita em vós, louvado seja Deus. Aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo também vivificará os vossos corpos mortais pelo Espírito que em vós habita. Meu Deus do céu, glória a Deus, aleluia. Que coisa maravilhosa. A palavra de Deus, ela nos traz um renovo, nos traz uma esperança. Então observe que essa batalha, ela é possível ser vencida sim. Ela é possível ser vencida. A gente mostrou aqui as condições para se vencer. Andar, ter um viver no Espírito. O segundo ponto da nossa lição vai falar aí sobre as obras da carne, que é Sachs, ele fala aí. Eu quero só pegar um ponto que o pastor Elinaldo Renovado fala no segundo parágrafo, do segundo ponto da nossa lição, obras da carne, diz assim: assim as obras da carne, segundo a epístola aos Gálatas, são as práticas, atitudes, ou que eu acabei de falar, práticas, atitudes e pensamentos contrários à santidade exigidas por Deus para os que são fiéis à palavra. Então eu coloquei aqui, eu fiz esse desenho aqui, você pode acompanhar esse desenho aqui que está no quadro.
está aqui a gente vai falar já já a respeito do avivamento pelo fruto do Espírito, mas eu coloquei aqui o homem tripartido. O homem, ele é constituído de espírito, espírito humano, alma e corpo. Eu coloquei espírito humano, sempre quando usa espírito, usa essas duas palavras, pneuma no grego e rua no hebraico. Alma como psique, ou psique, alma. A alma é a personalidade do homem, é a pessoa. A alma faz respeito à personalidade, à pessoa. O corpo aqui, que é esse corpo físico, ele não é chamado de sax. Sax aqui, como Paulo mesmo fala, ele tem um significado de natureza humana, no sentido negativo, natureza humana. Aqui o corpo físico, que aparece aqui, espírito, alma e corpo, a palavra grega que define corpo físico é soma, e não sax. Vou repetir o conceito aqui. A palavra grega no sax significa natureza humana, que Paulo usa no sentido negativo. Corpo, que vai aparecer muitas vezes, muitas vezes, dependendo do contexto, como corpo físico, não é sax, é soma. Só para ficar bem esclarecido aqui. E nós temos aqui as obras da carne, que o autor, o comentarista, pastor Linaldo Renovado, vai falar sobre as obras da carne. Nós temos 4 blocos aqui, ela é dividida em 4 blocos. Primeiro bloco, prostituição, que vem da palavra grega chamada porneia. Quando se fala a palavra porneia, que muitas vezes vai aparecer até como adúlteros, adúlteras, porneia, porque como é uma palavra ampla no grego, porneia fala de todo tipo de prostituição, ela abarca todo tipo de prostituição, inclusive quando chama de adúlteros e adúlteros, também no sentido espiritual, aqueles que cometem também um tipo de adultério espiritual. Então nós temos adultério espiritual e também nós temos a palavra porneia no sentido de pornografia, de prostituição, de impureza, né, de lascívia. Então a palavra prostituição, que é do grego porneia, que vem de pornografia, ela aparece aqui como obras da carne, que são 15, prostituição, impureza e lascívia. Primeiro grupo. Então, o primeiro grupo de prostituição, impureza, lascívia e prostituição no sentido de práticas sexuais, né? Segundo bloco que vai aparecer, práticas religiosas. Esse afastamento de Deus, que o homem perde a comunhão com Deus por causa do pecado, fez com que o homem se inclinasse para idolatria e para feitiçaria. Tudo isso aí são obras da carne. Terceiro, relacionamento humano. Isso aí é amplo. Quando se diz a respeito do relacionamento humano, fala do relacionamento do homem com a mulher. Inimizade, porfias, emulações, invejas, pelejas, dissensões, homicídios, iras. Observe que todos eles estão ligados todos eles estão interligados um com o outro dentro do bloco de relacionamento humano. E qual é o fim deles? Começa com inimizade, depois começa com porfias, aí começa com dissensões, pelejas, heresias, invejas, aí entra a inveja pelo um parente do outro, e por fim acaba no homicídio, a morte. Então observe que é tudo interligado dentro desse relacionamento humano, de forma negativa. A inclinação são obras da carne, da natureza humana. Terceiro, vícios e maus hábitos, como embriaguez e glutonaria. Então, o que nós podemos observar aí, as obras da carne? São 15 que vão aparecer e outras coisas mais que vão aparecer. E o apóstolo Paulo encerra essa parte da carta dizendo que os que cometem tais coisas, isso aqui eu quero enfatizar bem, não herdarão o reino de Deus. Então, se tem alguém na igreja se inclinando para essas obras da carne, tenha certeza de uma coisa, irmãos, que no céu ele não vai entrar, porque a palavra de Deus que está falando, todos que cometem tais coisas não herdarão o reino
de Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Deixa eu só tomar água aqui para a gente entrar na terceira e última parte da nossa lição. A terceira e última parte fala sobre o avivamento pelo fruto do Espírito. Pastor Linaldo Renovato, ele diz assim: dons e fruto do Espírito são características essenciais para a vida e o caráter cristão. O uso dos dons espirituais sem a prática do fruto, como eu falei, do Espírito, sem a prática do fruto do Espírito, pode ser apenas uma demonstração de egoísmo e exibicionismo. Foi aquilo que eu falei iniciando a nossa aula. Se você estava aí desde o começo, você prestou atenção que eu falei justamente sobre a característica da igreja de Coríntios, que valorizava mais os dons, mas o fruto ficava de lado, não desenvolvia o fruto do Espírito. E o pastor Linaldo Renovato, na lição aqui, nessa proposta da lição, ele fala que a falta de prática do fruto do Espírito pode ser apenas uma demonstração de egoísmo e exibicionismo. Que Deus nos livre desse tipo de coisa em nosso meio. Que tanto os dons e o fruto do Espírito venham caminhar, venham crescer juntos, sendo que o amor de Deus venha a ser derramado em nós. Eu coloquei algo importante, interessante aqui, nós já estamos caminhando para o final. Se você ficou até esse momento aqui assistindo a sua aula, faça o seu comentário aqui embaixo, não deixe de fazer seu comentário, falar a cidade de onde você está falando, a cidade, o estado, deixando seu comentário aqui, uma paz do Senhor, eu vou responder com muito amor, com muito carinho, vou estar respondendo. Eu quero mandar aí também a paz do Senhor para os alunos. Eu dou aula para a mocidade do campo. Quero mandar Arautos da Fé, a classe Arautos da Fé. Deus abençoe a cada um de vocês que estão assistindo essa aula. Eu coloquei aqui os instintos do homem. Os instintos são 6 instintos que o homem tem: alimentação, autoproteção, reprodução, aquisição, comunhão e domínio. A gente precisaria gravar uma outra aula para poder falar a respeito de todos esses assuntos aqui, um assunto riquíssimo, mas eu coloquei aqui de forma a trazer esse resumo. Tudo isso aqui, os instintos do homem, se você observar, diante das obras da carne, que nós elencamos aqui de forma ampla, né? De forma ampla, que citamos uma por uma, não demos a definição de cada uma, porque o tempo aqui é escasso, o tempo aqui é curto, mas você pode pesquisar nos livros a respeito de cada característica dessas obras da carne. Mas aonde eu quero chegar? Qual é a minha finalidade aqui? É mostrar para vocês que as obras da carne comprometeram, que veio através do pecado, elas comprometeram os instintos do homem, se você observar. Todos os instintos, através do pecado, comprometeram. E eu queria ler um trecho com vocês aqui, a respeito desse assunto que eu estou tratando com vocês aqui, ó. Romanos capítulo 7, versículo 5, você pode acompanhar aí, porque enquanto estávamos na carne, as paixões pecaminosas que operavam pela lei comandavam os nossos membros na produção dos frutos para a morte. Que frutos para a morte é esse? São as obras da carne que Paulo está falando aqui. Romanos capítulo 7, versículo de número 5. Aí fala a respeito dos instintos, por exemplo, os instintos de alimentação, de reprodução, de autoproteção, de aquisição, de domínio, de comunhão, eram comandados pelas paixões do pecado, pois o nosso coração estava casado com a carne. O homem, quando estava mergulhado no pecado, estava casado com a carne e, por natureza, era desobediente à lei, pois nele ainda não habitava a palavra de Deus. Ele não tinha a palavra de Deus. O pecado dominava ele era dominado pelo pecado. Mas a partir do momento, aleluia, que o crente, ele entrega a sua vida a Jesus. Nós vamos aí para o segundo parágrafo da nossa lição, da terceira parte, os nove aspectos do fruto do Espírito. A partir do momento, o Espírito Santo implanta nele o fruto, começa a desenvolver. Quando ele nasce de novo, ele começa a andar no Espírito,
Aí começa o fruto. E tudo aquilo que faz referência aos seus instintos, pelo poder da palavra e da ação do Espírito Santo, começa a mudar. Reprodução. Se ele aqui, ele vivia numa vida de prostituição e impureza, agora ele não trai mais a sua esposa. Ele é fiel à sua esposa. Se ele, a aquisição aqui, se antes ele comprava e não pagava, ele agora compra e paga. Se antes ele não era uma pessoa desequilibrada, significa que agora com o fruto do Espírito ele passa a ser uma pessoa que tem domínio próprio. Se antes ele não tinha comunhão, agora através do fruto do Espírito ele tem comunhão. Se antes ele vivia na vida de glutonarias, bebidas, de vícios e embriaguez, agora a sua vida é equilibrada. Autoproteção também. Tudo agora nos seus instintos é equilibrado, porque agora o fruto do Espírito, que vem de cima, o Espírito Santo passa a habitar nele e desenvolve agora o fruto do Espírito. Observe que o fruto do Espírito começa com amor. E a parte final dele aqui é temperança. Temperança. Que coisa linda. O amor é a parte preponderante, principal. Ele agora tem gozo, tem paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé e mansidão e temperança. Temperança quer dizer, ele tem o amor de Deus que invade o seu coração. Desenvolve todos esses gomos do Espírito, do fruto do Espírito, mostrando no final que ele é uma pessoa que agora ele é equilibrada. Louvado seja o nome de Jesus. Você pode aí na lição, dentro do fruto do Espírito, trazer cada fruto, cada gominho do fruto do Espírito aí, o amor, o gozo, a paz, trazer assim uma abordagem, um esclarecimento, um entendimento para cada um dos seus alunos na sua classe. Deixa que o Espírito Santo de Deus conduza de forma extraordinária a aula de vocês. Terceiro e último parágrafo diz assim: contra o fruto do Espírito não há lei. Contra o fruto do Espírito não há lei. Paulo conclui dizendo da seguinte forma, ele diz assim, o comentarista da lição diz assim, os dons espirituais só têm valor se forem acompanhados do fruto do Espírito. Ou seja, como eu falei, o amor tem que estar no meio, tem que estar em cima como cabeça, tem que trazer o equilíbrio. Olha que interessante isso aqui, os dons espirituais só têm valor. Tem muita gente que manifesta os dons na igreja, mas não tem o amor de Deus no coração. O amor que vem de cima. O amor ágape, agapau, que vem de cima. Os dons espirituais, grave isso no seu coração, só tem valor se forem acompanhados do fruto do Espírito. Isso é viver na plenitude do Espírito, tendo uma vida verdadeiramente avivada. E eu quero ler, para a gente finalizar, não deixar de ler o Romanos capítulo 13, Romanos capítulo de número 13, quando Paulo ele está falando desse assunto, falando dos dons, ele vai falar aqui do corpo, da dificuldade que a igreja de Corinto estava enfrentando, e que muitos a gente tem enfrentado hoje também. E que o que é que falta? O amor de Deus no coração do homem, no coração da mulher. Paulo está falando aqui sobre procurar com zelo os melhores dons. Paulo está falando toda uma abordagem a respeito do mais. Aí Paulo dá uma pausa e fala assim, ó, no capítulo 13 da primeira carta dos Coríntios, fala: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como um metal que soa ou como um sino que tine. Ainda que eu tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e todo o conhecimento, ainda que eu tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse o amor, nada seria. Ainda que distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. Pode fazer tudo dentro da igreja. Pode desenvolver todos os trabalhos, até um trabalho extraordinário que vai aparecer diante dos homens. Diante da igreja, dos olhos da igreja vão contemplar, vão ficar maravilhados. Mas se não tiver o amor de Deus, de nada vai valer. Para Deus não tem valor nenhum. E Paulo ainda diz assim, ó, capítulo 14,
da primeira carta aos Coríntios, versículo 1. Segui o amor, ele já começa falando, segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. E eu aqui eu quero encerrar esta aula aqui, irmãos, pedindo a Deus que nos abençoe, que Ele implante em nosso ser o amor de Deus em nosso coração, que o fruto do Espírito seja desenvolvido todos os dias nas nossas vidas, de maneira que a gente possa agradar a Deus com as nossas vidas, de maneira que Deus também venha se agradar de cada um de nós. E eu quero usar aqui a palavra do pastor Raimundo de Oliveira, em uma de suas obras, chamada de Doutrinas Bíblicas. Ele faz uma definição lacônica sobre o fruto do Espírito. E ele diz assim, quando ele fala a respeito do fruto do Espírito, usando o amor como a definição principal do fruto do Espírito, ele diz assim, fazendo uma análise, ele pega o aspecto exaltado do mesmo fruto, como escreve o Dr. Boyd, dizendo: gozo é o amor obedecendo, paz é o amor repousando, longanimidade é o amor sofrendo, benignidade é o amor mostrando compaixão, bondade é o amor agindo, fé é o amor confiando, mansidão é o amor suportando, temperança é o amor controlando. Que Deus nos ajude, que através do fruto do Espírito, que é o propósito do Espírito Santo desenvolver o fruto do Espírito em nós, a intenção e o propósito do Espírito Santo de desenvolver o fruto do Espírito, enfatizo novamente, é nos dar qualidade de vida espiritual. Que Deus nos abençoe, que Deus venha de forma extraordinária trazer um avivamento para a sua igreja, através dos dons espirituais, mas também do fruto do Espírito, de forma equilibrada. Deus nos abençoe, Deus abençoe a sua casa. Até a última aula, querendo Deus.